Olá, somos convidados a refletir hoje sobre a Bíblia e a homossexualidade, um tema profundo, polêmico, muito tratado de forma errônea por alguns componentes de igrejas, de denominações religiosas. Antes de tratar dos textos propriamente ditos, somos convidados a fazermos alguns lembretes. Nem sempre as palavras significam aquilo que elas dizem. As palavras podem ter significados diferentes em determinado tempo, época, dependendo da cultura, da religiosidade, da política, do desenvolvimento histórico, da tecnologia. A palavra vai mudando a seu significado. Eu vou dar um exemplo para você. No passado se usava a palavra caiu, né? A oração caiu a ficha. E nós sabemos que se nós formos falar isso para um menino hoje de 15 anos, caiu a ficha, ele não vai entender o que significa cair a ficha. Só entende quem viveu naquela época, quem passou pela época dos telefones públicos, os orelhões, onde se usava ficha para fazer ligações e de repente a pessoa estava no meio da ligação e caía a ficha e a ligação caía também. Então, cair a ficha significa isso, que a ligação caiu, que eu não estou mais falando com a pessoa que estava do outro lado do telefone. Então, quando a gente diz caiu a ficha, significa um pouco essa intenção. E aí, como dito popular, significa, ó, agora que tu entendeu, agora que tu percebeu, agora que tu viu, caiu a ficha. Então, para que a gente chegue a uma conclusão de uma palavra, de uma expressão, há necessidade de a gente ver nessa palavra o passado, o presente, né? O que, que ela significa para o presente, para que ela traga um significado. Né? E se ela foi dito para o passado, para as pessoas do passado, se ela foi dito no passado para as pessoas do presente, ou se ela foi dito no passado para o presente e para o futuro. Na Bíblia se tem muita essa interpretação, foi dito no passado para o nosso presente e para o futuro. Então precisamos saber o significado das palavras, entender o que elas dizem historicamente, politicamente, através de estudos científicos, arqueologia, da biologia e do estudo das línguas mortas, né, hebraico, aramaico e grego e outras línguas que possam ajudar a fazer uma interpretação mais histórico-crítica da palavra que foi ensinada. Então, tem outro exemplo aqui que eu coloco, que seria a cintura, né? O que, que significa a palavra cintura na nossa época? Vamos dizer assim, o fulano de tal é bom de cintura, né? E aí vamos ler essa frase daqui uns 100 anos, 200 anos, é bom de cintura. O que, que significa ser bom de cintura? É necessário voltar ao tempo, estudar o que acontecia na época, o que se dizia na época sobre isso, para entender que bom de cintura significa alguém que sabe dançar bem, né? Ou se eu ler a palavra sem esse significado, sem essa compreensão, né? Sem aprofundar, nós vamos chegar a uma conclusão de que, ao pé da letra, ela não vai trazer a informação que deveria trazer, ela não vai falar aquilo que ela deveria falar, ela não vai esclarecer aquilo que ela precisa esclarecer. Nós temos ali Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25, é a mesma perícope falando sobre a mesma situação. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que, que significa isso? O que, que um camelo vai passar numa agulha? Não. Então Jesus está dizendo que nenhum rico pode entrar no reino dos céus? É isso que ele quer dizer? É isso que ele está informando? Também não. O que, que Jesus quer dizer com essa frase? É mais fácil passar um camelo por um furo, por um buraco de uma agulha, do que entrar no reino dos céus. É preciso ir na época de Jesus. E aí nós vamos ir na época de Jesus e vamos perceber que as portas das cidades eram pequenas e que não era possível passar o camelo com a carga que o camelo carregava. Então era necessário descarregar o camelo, tirar tudo que o camelo tinha de carga, de bens do proprietário do camelo, e o camelo ainda tinha que se ajoelhar
para poder entrar dentro da cidade. Então Jesus está fazendo esta comparação desse camelo, né? Um camelo que precisa se despojar dos seus bens para entrar no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que o rico precisa fazer isso, ele precisa despojar de suas amarras, despojar daquilo que ele tem, daquilo que ele possui, para poder entrar na cidade, para poder entrar no reino dos céus. Então é isso, na verdade, o que Jesus quer dizer com essa frase. Mas se nós não formos estudar de onde veio essa frase, por que Jesus fez essa frase, historicamente, o que significava essa frase para a época, que sentido tinha, não vamos fazer uma interpretação coerente do texto que Jesus traz aqui para nós. Nós vamos trazer uma interpretação literal, que seria realmente uma agulha e um camelo passando por uma agulha. E aí vão ter umas conclusões um pouco mais difíceis de entender. Então, a interpretação literal, né, entende o texto de forma literal mesmo, conforme o que ele diz, né? Não interpreta, apenas lê o texto e aquilo que está escrito é o que vale, né? É uma abordagem fundamentalista. Qualquer pessoa pode pegar o texto, ler o texto e, a partir dessa leitura, tira as conclusões que quiser e não há uma interpretação das palavras, do que está escrito, né? O significado é dado no momento em que a pessoa lê. Então, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, né, e chegar a uma conclusão do texto que ela leu. Então, se eu leio desde aqui da minha cidade onde eu moro, eu vou interpretar segundo a história, segundo a cultura da minha cidade, o jeito de ser, de viver, os pensamentos, as ideias. E quem vai fazer essa leitura lá no Nordeste tem outras ideias, outros pensamentos, outras denominações, né, adjetivos que possam fazer com que a pessoa lá interprete diferente. E assim por diante, cada um faz a sua interpretação do jeito que quiser. Então significa que o que se lê é o que é real. E uma interpretação histórico crítica, é importante entender que essa faz com que a interpretação seja dada a partir de quem escreveu no passado. Aquele que escreveu no passado é dada por ele. Ele é que está dizendo, ele é que está falando, esse narrador está colocando um texto segundo a cultura dele, a visão dele, o mundo dele, a história dele, a religião que vivia, a situação política que ele estava, e é a partir dele que nós temos que fazer a interpretação do texto. E aí compreender o que acontecia no passado para transformar seu significado para o presente. Essa é uma interpretação histórico-crítica. Precisamos compreender o passado, o que se passava lá, para dar um significado para o nosso presente, para entender o que se pensava no passado e fazer com que essa mensagem seja interpretada para o presente, né? Colocar o texto novamente no passado, com seus significados cultural, religioso, político, moral, ético, para poder fazer um entendimento para o presente. Sem isso, a interpretação pode estar com dificuldades. Os autores da Bíblia não eram secretários de Deus em transe, que apenas ouviam a voz de Deus e escreviam aquilo que estava no texto bíblico. Eles foram pessoas que viveram situações em suas épocas que foram situações corriqueiras da vida comum de suas famílias, de seus grupos, e é através desta cultura onde eles estavam inseridos é que os textos foram escritos, né? Então, são seres humanos inseridos na vida que falam sobre a própria vida e assim aquilo que estavam vivendo era como que escrito nos textos bíblicos. Então é preciso ir lá nessa época, nesse tempo, para poder entender o que esse indivíduo estava dizendo. Vamos falar sobre Malaquias? Então nós vamos ter que ir
há 700 anos antes de Cristo e fazer uma pesquisa de onde morou Malaquias, o que estava acontecendo, o que se vivia na época, para entender o que Malaquias quis dizer com o texto, né? O texto literal, as palavras dizem tudo, né? O texto histórico crítico, ele faz perguntas e faz pesquisas para entender o que está escrito. Mais ou menos isso resumindo. Os estudos histórico-crítico têm vantagens sobre o literal. A maioria dos estudos e dos estudiosos concordam com as afirmações históricas. Ah, foi achado lá numa gruta tal texto bíblico, tal texto, e esse texto apócrifo diz que aconteceu isso, 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 isso. Todos os que estudam, cientistas, exegetas, historiadores, vão chegar à conclusão de que esse texto é real, de que ele é da época e que ele realmente tem sentido para a época. Então não há uma discordância, não é, não pode, não deve, não. É historicamente, né, encontrado e ele faz sentido para os estudos daqueles que são arqueólogos, historiadores, teólogos, exegetas. Então, de todas as igrejas, né, não faz diferença da que crença eu sou, se eu sou católico, se eu sou protestante, né, a prova é que o texto existe, a prova é que o texto quer dizer isso, que a palavra quer dizer isso, não tem como dizer outra palavra no lugar desta, então todos concordam e há poucas dificuldades de concordância nos textos encontrados, nas traduções feitas por cientistas, por arqueólogos, com esse método histórico crítico. Aqui nós vamos estudar o texto de Gênesis 19, 1 a 6, que fala sobre Sodoma e Gomorra, né? Então, como diz aqui o texto, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os visitou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram na sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu da casa e fechou a casa. Esse texto que eu trouxe é um texto que fala sobre a cidade de Sodoma e de toda aquela questão que nós sabemos, né? É claro que esse grupo de pessoas que estavam sendo acolhidos, né, duas pessoas na verdade, por Ló na sua casa eram estrangeiros, né? E é importante a gente lembrar que a palavra sodomia, sodomitas, que muitas pessoas lembram como o pecado da homossexualidade, por conta da última frase que a gente viu aqui no texto bíblico, né, que diz assim: traga-nos para nós fora para que tenhamos relações com eles, né? E aí nós percebemos que relações ou conhecer, tem traduções bíblicas que trazem a palavra conhecer, e a palavra conhecer na tradição bíblica, principalmente no Antigo Testamento, ela surge, está presente 943 vezes, das quais 10 vezes com conotação sexual. Conhecer significa fazer sexo. Então a ideia que se compreende aqui é que
os habitantes de Sodoma queriam que esses dois homens saíssem da casa para que eles tivessem relações sexuais com os moradores. Nós vimos também nos textos, o texto continua, e nós vimos que Ló tenta negociar com os moradores, e Ló também era um estrangeiro que estava morando na cidade, então os moradores estavam desconfiados, né? Por que que Ló, um estrangeiro, trouxe gente estrangeira para dormir ali com ele? Tem alguma coisa acontecendo na casa de Ló, então nós precisamos saber o que está acontecendo. Por isso, existe aí uma compreensão de que aqui nesse texto conhecer significa conhecer mesmo, de saber quem são. Porém, logo em seguida no texto, nós vimos que Ló oferece as suas duas filhas virgens para que os homens as usassem, né, sexualmente e deixassem os dois homens livres, tranquilos em sua casa. Isso é chocante, né? Porque como que um pai vai oferecer as duas filhas virgens para um grupo de pessoas terem relações com ela? Isso seria um estupro coletivo. E se entende que na época os pais tinham propriedade dos filhos, das filhas, né, das meninas, e poderia fazer o que quisesse com elas. Quando Ló faz isso, o que pode se pensar aqui não é no sofrimento das filhas e nem no sexo que elas vão fazer, mas a ideia mais terrível ainda seria que Ló iria perder duas moças que homens poderiam casar com elas e poderiam dar dotes, né? E como elas seriam estupradas, logo elas não valeriam mais o preço de meninas virgens. Esse era o grande tema ali para Ló. Mas é importante entender que o dever da hospitalidade, né, era costume, era regra, por conta das baixas temperaturas durante a noite naquela região, todos deveriam ser acolhidos nas residências de quem morava. Então, o viajante, o estrangeiro, ele parava e era acolhido para passar a noite, né, e se hospedar. E como Ló era um homem de bem, ele queria fazer isso com esses duas pessoas. Nós sabemos aí que quando esses moradores da cidade de Sodoma eles fazem essa proposta de conhecer esses estrangeiros, de ter relações com eles, nós sabemos que lá na época o sexo anal masculino forçado simbolizava um rebaixamento, uma humilhação, um insulto. Então, essas duas pessoas, esses dois estrangeiros, esses dois viajantes, seriam insultados, seriam rebaixados, seriam humilhados se tivessem relações forçadas com os homens de Sodoma. Então, qual de fato foi o pecado de Sodoma? Né? O pecado de Sodoma foi o abuso e a ofensa ao estrangeiro, a falta de hospitalidade, a falta de humanidade. Não está no centro desta perícope a homossexualidade, está no centro a falta de hospitalidade do povo daquela cidade com relação a esses estrangeiros. Então, isso que é importante a gente denotar aqui. O autor não estava preocupado com a relação sexual em si quando escreveu o texto. Tanto é que Ló oferece as filhas sem pensar. Né? Ló chega e, pega minhas filhas então, faz o que quiser com elas, mas não façam nada com esses estrangeiros, esses viajantes. Então a ideia é trocar a homossexualidade de dois estranhos pela estupro das filhas. Então a ideia do texto aqui não é a sexualidade, não é o sexo em si. A ideia aqui, o centro da história aqui, é a hospitalidade, o assalto, o entrar forçado na casa dos outros sem ser convidado. Foi isso o que realmente o texto quis trazer. Então, como a Bíblia vê o pecado de Sodoma? A Bíblia vê como um pecado de má hospitalidade. Nós também temos o texto de Ezequiel, que fala sobre esse momento histórico, né? E ele traz uma coisa diferente, um pensamento diferente, e não fala sobre a homossexualidade. Vamos ver Ezequiel 16, 48 e 49. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, sua irmã, nem ela, nem suas filhas, como tu e tuas filhas.
eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Você vê aqui que em Ezequiel ele fala sobre Sodoma, mas em nenhum momento ele fala do pecado da homossexualidade. Ele fala o pecado da soberba, da fartura, da abundância de pão, da ociosidade, mas não fala da homossexualidade. Por quê? Porque não foi interesse do autor aprofundar esse tema e não era importante esse tema para ser debatido nos textos bíblicos. Mas as pessoas ficam cismando nesse texto e tentando entender que esse texto fala sobre a questão da homossexualidade. Não é. A homossexualidade é um tema transversal que ajuda a chegar ao tema principal. E também nós podemos ver em Sabedoria 19:16, que diz assim: mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhes a participação de seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Então vocês estão vendo aqui que o livro da sabedoria também está falando do texto de Sodoma. Não está assim falando claramente sobre a homossexualidade. Está dizendo que recebeu bem o hóspede, concederam participação, mas em seguida encheram de males. Mas que males são esses? Não trabalha esses males, não diz quais são esses males. Mas lá no texto de Ezequiel, os males estão de forma bem clara quais são esses males. E no Novo Testamento não há nada que fale sobre Sodoma que ligue à homossexualidade. Que texto do Novo Testamento fala sobre homossexualidade, sobre o pecado de Sodoma? Nada, nada sobre sexo e tudo, nem sobre homossexualidade, e fala tudo sobre hospitalidade. Como a mulher era propriedade do pai, fazer sexo com outro homem seria uma ofensa contra a justiça. Então a mulher era propriedade. Então a mulher era casada com uma pessoa. E se ela faz sexo com outra pessoa, ela está ofendendo a minha propriedade, porque ela é minha propriedade. Não tinha ideia de que a mulher é igual a mim, de que a mulher é importante como eu sou, de que a mulher está me traindo, não. É uma propriedade que está me traindo. Né? Então, a mulher é uma propriedade que está ofendendo a justiça do homem. Tu é minha, tu não pode fazer com outra pessoa. Não tem nada a ver com a ligação moral da sexualidade, sim da propriedade que é a mulher. Qual foi o pecado de Sodoma? Abuso e ofensa ao estrangeiro. Esse foi o pecado de Sodoma. A falta de hospitalidade, a humilhação dos visitantes. Isso foi o pecado de Sodoma. No texto de Mateus 10, 5 a 15, tem aqui uma perícope da fala de Jesus, onde ele fala de como deve ser o trabalho dos discípulos, dos apóstolos. E lá no versículo 14 ele diz: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então Jesus está falando aqui novamente de que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a hospitalidade. Não foram aceitos os viajantes, não houve hospitalidade na cidade. Então por isso houve a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E Jesus está tratando disso, não falando do pecado da homossexualidade, mas do pecado da hospitalidade. Portanto, querido amigo, é importante a gente fazer um aprofundamento do texto. Se isso que a gente está fazendo aqui lhe ajuda a pensar melhor sobre esse tema, sobre o que essa reflexão pode trazer para você, que bom, estamos tentando esclarecer o texto bíblico. Não entre na onda de fazer leituras literais da Bíblia e não entre na onda de fazer leituras segundo
a ideia do seu líder religioso. O seu líder religioso, ele estuda a teologia e não trabalha com o povo, a exegese, a hermenêutica, porque sabe que os textos bíblicos, por detrás dele, existem muitas dificuldades, muitas falhas, muitas heresias, muitas incongruências que fazem trazer dúvida para aquele que realmente estuda. Então, por isso que a maioria das pessoas que não acreditam na Bíblia, que são ditos aí como pessoas descrentes, ateias, ateus, porque são pessoas que estudam a Bíblia e chegam a essa conclusão. Você tem de procurar ler a Bíblia, documentos, livros, se informar, não somente no mundinho da vossa igreja, mas que consiga fazer isso abrindo um leque de possibilidades de leitura para que você possa chegar às conclusões mais assertivas sobre o que está escrito na palavra, na Bíblia, que nós dizemos, né, que as pessoas dizem como sagrada. É um livro bem difícil, hein, gente, de entender e de acreditar que seja sagrado. Muita violência, muita dor, um Deus egocêntrico que só fala nele. Os 4 primeiros mandamentos, 10 mandamentos, é para elogiar ele mesmo, para falar sobre ele mesmo. Muita morte, muita destruição, muito sofrimento causado pelo próprio Deus da Bíblia, né? E aí a gente não faz uma leitura correta dos textos e entra no jogo da religião, da igreja, da doutrina, e não consegue fazer uma boa interpretação desses textos e vai se jogando, vai vivendo. Ninguém nasce cristão, ninguém nasce muçulmano, ninguém nasce hinduísta. Dependendo do local onde você está, de onde você mora, a religião que tiver mais domínio é essa que possivelmente você vai fazer parte. Você vai ser embutido, vai ser jogado nessa religião e você vai começar a viver, a praticar sem poder pensar, sem poder refletir, sem poder fazer perguntas, apenas ouvindo as interpretações que são feitas, algumas de formas literais, que são terríveis, e que não trazem o verdadeiro sentido da palavra que está escrita na Bíblia. Às vezes somos como que fantoches na mão de alguém que fica fazendo os textos como quer, do jeito que quer, da forma que quer, fazendo uma interpretação, um jogo com os textos. É isso que acontece nos textos bíblicos. Um grande abraço, vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.